Olá, muito boa noite, meus amados irmãos. Nesta noite eu irei ler um texto aqui da palavra do Senhor que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 6, nos versículos de 1 até o 6, que diz: E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiam. E, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Quer dizer que aqui Tá dizendo, né, que quando Jesus começou a pregar, o povo se maravilhou, né, da doutrina dele, da sabedoria com que ele pregava, né? Porque o povo ali daquela cidade de Nazaré nunca tinha visto ninguém pregar daquele jeito como o Senhor Jesus Cristo pregou, né? E o povo ficou admirado, e diziam entre si, né? Nossa, mas que sabedoria é essa? Como ele prega bem, né, em outras palavras. De onde lhe veio estas coisas, né? Como que ele prega isso, né? Que sabedoria é essa para pregar desse jeito, para pregar tão bem assim? Nunca ouvimos falar de tal coisa, né? Porque o povo até então, aquela pregação de Jesus era novidade para eles, né? Por isso que eles ficaram assim, admirados, maravilhados. E a palavra continua aqui no versículo 3, dizendo: Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele, né? Quer dizer que o povo começou a se escandalizar de Jesus por causa da família nele, né? Porque ele era de família humilde, ele era filho de um carpinteiro, os seus pais eram José e Maria, pessoas humildes, né? Então o povo, por causa dessa humildade de Jesus, o povo começou a se escandalizar, né? Em outras palavras, dizendo: Nossa, como que um homem assim tão simples, de uma família tão simples, tem tanta sabedoria assim para pregar como ele tem, né? Prega com uma sabedoria. Nunca vimos tal coisa. Que sabedoria é essa que esse homem tem? De onde vem a sabedoria deste homem? Para pregar assim, tão bem como ele prega, né? E aqui no versículo 4, o Senhor Jesus Cristo responde: E Jesus lhe dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Quer dizer, aqui Jesus, a partir do versículo 4 em diante, né, Jesus ele dá a resposta, né? Que ele diz que não há profeta sem honra senão na sua própria terra, na sua própria cidade, entre os seus parentes, entre as pessoas da sua casa, né? Isso quer dizer o quê? Que o próprio povo de Jesus, da casa dele, né, da cidade dele, as pessoas ali da família, da parentela, da própria família, da própria parentela dele, não dava crédito na pregação dele, né? Por isso que ele diz, né, que não há profeta sem honra senão na própria terra, né? Quer dizer, que ele era desprezado na própria terra dele, entre os familiares, entre os parentes dele, né? Que ele era mais respeitado, mais admirado em outras cidades, entre outras pessoas, do que na própria cidade onde ele morava, entre a própria família, entre os próprios parentes dele, né? Quer dizer que os de fora davam mais crédito na pregação dele do que os da própria casa dele. Então, aí é o que o Senhor Jesus disse, né?
E por causa da incredulidade ali dele, né, das pessoas que eram da própria família, da própria parentela dele, ele não pôde realizar ali grandes maravilhas, né, grandes milagres, por causa da incredulidade do povo. Então, o que Jesus fez? Ele operou ali poucos milagres, né? Ele curou ali apenas alguns enfermos, porque a grande maioria da população que ali estava eram pessoas incrédulas, que não criam no poder dele, não criam que ele podia ali operar um milagre e curar todos que ali estavam, né? E para encerrar, e ali Jesus ele curou a poucas pessoas, fazendo apenas ali uma imposição de mãos. E agora, para encerrar, diz assim: e estava admirado da incredulidade deles, e percorrera as aldeias vizinhas ensinando. Quer dizer, o Senhor Jesus Cristo, ele ficou admirado, né? Infelizmente, admirado no mau sentido, né? Porque ele não esperava que o próprio povo... Claro, Jesus sabe todas as coisas, né? Mas ele não... Quer dizer, ele se sentiu assim, triste, né? Entristecido, porque o próprio povo dele, da família, da parentela dele, não dava crédito na pregação dele. E com isso, o que ele fez? Ele saiu dali, retirou-se dali, por não poder operar ali grandes milagres, por causa da incredulidade do povo. Então ele começou a percorrer as cidades, as aldeias vizinhas, né? Onde ele sabia que ali o povo, naquelas cidades, naquelas aldeias, ia dar crédito na pregação dele, ia crer no que ele estava pregando. Então ali naquelas outras cidades, aldeias, ele começou a pregar, ensinar as pessoas, né? Pregar o evangelho. E com isso ali o povo crendo na pregação dele, ele pôde ali operar muitos milagres, né? E ali ele operou grandes milagres, fez grandes feitos, realizou ali grandes obras, né? Tudo para a glória de Deus, né? Então, é isso que eu tenho para pregar para os irmãos neste início de noite, de terça-feira, né? Esta passagem que se encontra aí no livro de Marcos, capítulo 6 e versículos do 1 ao 6. Então, é isso que eu tenho para deixar para os irmãos nesta noite, né? Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.